Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET Mecânica. Resistência dos materiais 1. Hoje a gente vai falar sobre cisalhamento transversal, que é o capítulo 7 do Ripley, da 7ª edição. Se vocês perceberem, a gente pulou alguns capítulos, que são os 6.8, 9, 10 e 11, que eu me lembre. Mas esses são capítulos um pouco mais aprofundados. A gente vai dar prosseguimento com essa parte mais elementar da matéria e ao final a gente vai retomar esses capítulos mais aprofundados da matéria. Cisalhamento transversal V, ao longo de uma seção transversal, ele é produto ou resultado de uma tensão de cisalhamento transversal aplicada sobre uma área, ou seja, a seção transversal. Uma tensão em uma área, uma força. Para poder relacionar a tensão tal que a gente tem sobre essa face com o cisalhamento transversal, a gente vai analisar a tensão de cisalhamento longitudinal, ou seja, aquela que entra na peça, digamos assim. A gente sabe que, pela propriedade complementar do cisalhamento, a tensão transversal, essa aqui, ela vai ser igual à tensão longitudinal, essa aqui. Ou seja, tal de XY, tal de X, ou seja, tal na face X apontado para Y, é igual a tal na face Y apontado para X. Para analisar um pouco melhor isso, a gente pode relembrar do clássico exemplo das tábuas. Por exemplo, duas tábuas que elas estão presas aqui. Só que essa tábua aqui, ela está, digamos, livre para deslizar uma sobre a outra. Se você aplica uma carga P, elas deslizam uma sobre a outra e fazem essa diferença aqui. E tudo acontece normal. Mas agora, se elas estiverem coladas, o que acontece é que, como não pode haver essa diferença, surge uma tensão aqui que vai impedir esse deslocamento ou esse deslizamento entre as duas, que é a tensão de cisalhamento longitudinal. Agora vamos analisar como isso acontece na viga e formular. A gente tem uma viga, essa viga aqui, ela está sofrendo um carregamento que é de X, F1 e F2 estão sendo aplicadas, um momento M1 e M2 também, e a gente vai analisar e vai formular como que V se relaciona com tal. Para isso, primeiro, a gente tem que lembrar que V é dm dx. E agora a gente vai analisar também a tensão longitudinal para nos auxiliar, já que ela é igual à tensão transversal. Se a gente pegar um elemento dx nessa viga, fazer uma seção ali, cortar e ampliar, a gente vê isso aqui, nessa forma estranha, só para generalizar. E a gente tem isso. A gente tem o eixo principal, o eixo neutro. E a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar essa peça, nesse sentido aqui, nesse plano em vermelho, para analisar esse elemento que vai estar acima desse corte. Esse corte é realizado a uma altura y' do eixo neutro e ele possui um centroide, essa área aqui, ela possui um centroide y'. Mas primeiro, a gente sabe que se a gente analisar isso aqui, ela vai ter uma distribuição de forças devido aos momentos. Você tem momento aplicado nessa face aqui, isso aqui é só uma vista lateral desse elemento. Ele está assim, dx está aqui. Se você analisar os momentos,
Uma face você tem um momento m, e na outra face você vai ter um momento m mais dm, porque m varia com a distância em x, então se você tem um dx de diferença, você vai ter um dm de diferença. Os momentos fletores, eles geram tensões, e essas tensões geram forças aplicadas em uma área, obviamente. Então, se você fizer o somatório aqui, somatório de forças em x, sendo x para cá, sendo x para cá, a gente tem que esse somatório aqui, como a viga está estática, é zero. Agora, o que acontece se eu fizer aquele corte que eu falei, ou seja, se eu cortar aqui e analisar essa figura apenas a parte de cima do corte? Você vai ter uma distribuição de tensão diferente no lado esquerdo e no lado direito. Você vai ter sigma' dessa forma, um pouco menor talvez, e quer dizer, sigma aqui, e sigma' desse lado um pouco maior. E o que acontece? Se você fizer o somatório de forças aqui, apenas levando em consideração sigma e sigma', eles não vão ser iguais. O que vai acontecer então? Vai ter, digamos, uma força compensadora, uma tensão compensadora, que vai ser a tensão de cisalhamento longitudinal, que é tal, que é a mesma tensão de cisalhamento transversal. Então ela vai meio que compensar essa falta que sigma faz, e quando você fizer o somatório de forças aqui, nessa peça, vai ser igual a zero. Dessa forma a gente vai ter uma tensão aplicada nessa área, nessa pequena areazinha, a linha, essa outra tensão aplicada nessa mesma área, a linha, e você vai ter uma tensão de cisalhamento aplicada nesse plano aqui, que vai ser o plano de corte. Então, a gente pode formular isso aí fazendo um somatório de forças. Dessa forma, o que a gente vai ter? A gente sabe que o somatório de forças em x tem que ser igual a zero. Então, quem vão ser as nossas forças em x? Lembrem-se que aqui a gente tem uma força, vai ser a integral sobre a área, a linha, de sigma dA, menos, apontado para cá, né? A integral de sigma' dA sobre a área, a linha, mais tal vezes quem é a força de cisalhamento longitudinal aqui. A força devido a essa tensão de cisalhamento. A força a gente sabe que é a tensão vezes a área. Essa aqui é uma tensão de cisalhamento média, então vai ser a tensão vezes a área. A área ela tem uma espessura T e uma largura dx. Então vai ser T vezes dx, que vai ser igual a zero. Ok. A gente sabe que o sigma na face esquerda é, pelo capítulo passado, é my sobre i vezes dA, aplicado na área linha, menos o sigma', ele vai ser o m mais dm vezes y dA dividido por i, aplicado na área linha, mais tal vezes t dx igual a zero. Aqui a gente vai ter my sobre i dA menos my sobre i dA. Então isso aqui vai cortar.
isso, vai cortar com esse aqui. E o que vai restar? Vai nos restar tal vezes t dx menos a integral de dm vezes y sobre i dA, que vai ser igual a zero. Se a gente resolver para tal, a gente acha que tal... Deixa eu fazer um passo a passo aqui, para não me embolar. Passando para o outro lado e tirando da integral, dm sobre i, integral de a' vezes y dA. Agora tal vai ser igual a, passa isso aqui dividindo, vou rearranjar de uma forma mais estratégica para vocês perceberem uma coisa. A integral de y dA. Isso aqui, esse segundo termo, a gente sabe quem é. dm sobre dx é v. E isso aqui é um momento de primeira ordem lá daquela área A', que a gente vai chamar de Q. Dessa forma, a gente tem que tal pode ser escrito como V vezes Q sobre IT. Sendo que Q ele pode ser calculado como sendo essa integral, obviamente, que é a mesma coisa que y barra de A' vezes a área A'. Então você pega a distância do centroide da área A', ou seja, a área acima, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a área acima, o centroide dela, e você pega essa área acima, multiplica, você tem Q. O I da área você já tem, e o T é a espessura da sua área.